mais fresco. E sua roupa mudou, inclusive, né? Tudo bem, professor? Tudo jóia, você? Também, tudo jóia. A gente fez o seguinte, gravamos um vídeo com a tia e a partir deste vídeo a nossa conversa se desenrola. Sim, eu vi, né? A tia vai participar ativamente do processo e, de novo, a gente reforça a ideia do preconceito linguístico, que não vai haver aqui a relação de respeitabilidade em relação a qualquer tipo de linguagem, porque as pessoas, elas mais ou menos subestimam as outras de acordo com esses erros. E a tia é uma personagem, gente. Perfeito. Então é muito legal pensar nisso. Perfeito. Tá? Então vamos, são 4 vídeos. Fui comprar meu pãozinho com mortandela que eu tanto gosto. Comprei. Não é que na saída eu saí, encontrei o rapazinho lá, o mendigo. Ai, me deu uma noite. Só eu, viu, turma? Professor também trabalha sentado, viu? Né? Porque eu falei, podemos sentar? E o diretor falou, não, ele é professor, mas professor também. Podemos começar. Vamos começar, ó. A tia utilizou vários recursos gramaticais aqui equivocados. Os destaques não foram colocados inteiros, né? Por exemplo, a começar pelo cheguei na padaria. A gente comentou, acho que na vez passada, Rê. Foi. O verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Quando chego em casa, nada me consola. Caetano Veloso. É quando chego a casa. Tá? Então, quando cheguei à padaria, aí teria um acento grave, né? Uma crasezinha ali. Soando. Gente, soar. Soar é fazer aquele barulho, né? Então, assim, no intervalo da escola, soa o sinal, soa. Suar, do verbo suar, né? Quando a gente transpira, é com U, né? Então, tem já 2 equívocos aí pra gente ver. Bom, continua, fui comprar meu pãozinho com mortandela. Mortadela, né, gente? A gente ouve muito isso mesmo. Até mesmo quando a gente coloca lá, eu quero 200 gramas de mortandela. Gente, é 200. Eu sei que você vai achar estranho. Normalmente o cara da padaria, ele vai dizer, olha, é 200, mas você vai corrigir, vai colocar 200 masculino, porque o grama, unidade de peso. Se fosse a grama, a relva, seria a grama, mas como é unidade de peso, a gente tem então o masculino. Então, pegando aqui a ideia da mortadela, tá? Que seria um condimento italiano, que eu tanto gosto. Tem mais um equívoco aí, que as pessoas erram muito. Aqui parece a palavra que. Essa palavra aqui a gente chama de pronome relativo. Não precisa explicar tanto, mas assim, essa palavra aqui mantém uma relação com o termo anterior. Por isso, pronome relativo. Tem uma preposiçãozinha aqui. Este verbo gostar, quem gosta, viram? Uma frase só, e tantos desvios gramaticais que aparecem aqui na nossa referenciação. Bom, então assim, em relação ao pronome relativo, a marca que todo mundo confia, se for a Volkswagen, ela vai colocar mais ou menos uma frase assim, mas esse nível é coloquial. Ela quer atrair o público, assim como qualquer outra marca de carros. Vamos continuar. Não é que na saída, eu saí da padaria e encontrei um rapazinho mendigo. Tinha que ser a tia para falar isso, né? Então é mendigo, aí a gente coloca lá mendigo, dá errado. Não tem aquele segundo N e é com E, gente. Portanto, eu tenho um dozinho de você. Eu tenho muito dó de você. Mas ninguém, todos os meus alunos, e eu dou aula em escola, não é possível, ninguém fala um dó. Todo mundo fala uma dó. Né? Então, troca por um masculino. E o pior, esqueci de levar meu iogurte. Tem um R a mais ali. Iogurte, tira esse primeiro R e vai colocar a palavra de acordo com a norma padrão. Então a gente vê lá o mendigo, iogurte, a gente fala largatixa. É muito comum que as pessoas façam isso. Mantor. Em Rio Preto fala mantor. Quer dizer, falava, porque agora não fala mais, né? Isso faz muitos anos. Mas o certo é mantor. Então, mas observa. Mantor de frio, sabe? Se a gente colocar essa lógica da linguagem da regional, a gente tem mais ou menos a seguinte referência. Existem várias variantes linguísticas. Há uma variante que é de idade. Há uma variante que envolve mais ou menos o nível coloquial. A gente tem que respeitar. A ideia, inclusive, não é nem tolerar, porque a gente tolera com hierarquia. A ideia é ter empatia mesmo, né? É respeitar para valer. É respeitar de uma relação de similaridade. O que a gente não pode é, numa situação de formalidade, vai a uma entrevista de emprego. Vai a uma entrevista de emprego, não vai em uma entrevista de emprego. E aí você utiliza este nível, que é o nível da norma padrão. No Enem. No Enem. No Enem. No Enem. Acabou de acontecer a prova do Enem e equívocos acontecem. Pegar a redação como referência, né? O tema que envolve a democratização do cinema no Brasil. Nesse tema, o aluno tem que escrever uma redação em norma padrão. Primeira competência do Enem. E eu também corrijo o Enem
e vejo 1 milhão de erros. O que chama atenção, Rê, é que o Enem é mais ou menos o retrato do Brasil. Exato. Quando a gente pega essa hierarquização de pessoas, a gente vê mais ou menos quem tem acesso a boa educação, quem não tem acesso a boa educação. Isso se manifesta na linguagem, a forma como as pessoas utilizam uma linguagem. Os meus alunos gostam de brincar, nós vai. Mas eles sabem utilizar a norma padrão no momento certo, na redação do Enem. Nós vamos. Agora, e por isso que a gente tem que entender esse contexto de Brasil, de desigualdade e respeitar as pessoas como você. Aí cheguei lá no local, havia muitas pessoas. Aí uma amiga minha, ai, menos ansiedade, karma, vai estar tudo certo. Eu mesma, quando cheguei lá, pensei, cheguei aqui na festa, eu vou estar fazendo amizade com todo mundo, não quero nem saber. Eu sou dessas, eu garro amizade mesmo. A tia utilizando caras e bocas, e é engraçado que ela vai transitar entre o nível coloquial e o nível culto, né? Aparece lá eu mesma, ela respeita a norma padrão, mas em outros momentos não. Vai aparecer a outra tela com a frase dela ou a gente vai daqui mesmo a expressão? Bom, se a gente for daqui mesmo, esse primeiro haviam. O verbo haver é um verbo impessoal, isto é, um verbo que não tem sujeito. Então eu não posso deixar esse... Mas mesmo assim, havia 1000 garotas a fim. Ele não vai cantar haviam 1000 garotas, porque 1000 garotas não é o sujeito. 1000 garotas é o objeto. E quem muda o verbo é o sujeito, não é o objeto. Se nós pegarmos o verbo existir, atenção pessoal, o verbo existir já tem sim variação. Porque o mesmo termo que é objeto para o verbo haver, torna-se sujeito para o existir. Portanto, havia, singular, 1000 garotos. Professor, diga. Então não dá para falar assim, haverão várias situações em que você vai se preocupar. Não dá para falar assim. Você pode até utilizar no nível coloquial. Houveram situações em que eu me preocupei. Isso não existe. De jeito nenhum. Então haverá e houve situações. A gente põe sempre no singular. Tem dúvida? Use haver a variação desse verbo haver só se houver uma locução verbal. Por exemplo. Não é? Havemos de comprar. Perfeito. Essa forma existe. Tá. Não é? Havíamos de fazer. Mas observa, pessoal de casa, aparece uma locução verbal. O verbo haver junto. Por isso, o verbo haver sempre fica no singular? Não. Ele fica no singular. Há 3 anos eu encontrei a Rê em uma festa. Esse verbo haver também é um verbo impessoal. Está na acepção de fazer. E olha aí, Rê, singular também. É muito comum que nós falemos fazem 3 anos. Como haver? Hão 3 anos. De jeito nenhum. Tanto haver como fazer. Tem um outro desvio, né, que é o seja, gente. Seja não dá. Se levantarmos lá os 10, ele colocou o microfone e falou assim, Chico, eu sou um assassino da língua portuguesa. Se a pessoa falar isso, de fato, ela perde toda a credibilidade. Então, existe a forma seja e existe uma outra forma que ninguém usa, que é se. S-E acento. Por exemplo, posso colocar assim, ser feliz. Não é? Tem um poema do Drummond, lá do Fernando Pessoa, que é assim, para ser grande, ser inteiro. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Esse ser significa tu sejas inteiro. Seja, não seja. Então eu digo, seja você feliz. Nem eu utilizo ser, mas a literatura utiliza. Mais um assassino da língua portuguesa, aí menos não existe, né? A palavra menos é um advérbio, o advérbio é invariável. Menos coisas, mesmo que haja um substantivo que é feminino plural, eu vou utilizar a forma, nessa forma invariável, que é menos, sem variação. Eu acho que, de vez em quando, a gente ouve que eu sou palmeirense, né? Só brincando com eles. Eu sou corintiana. Ninguém é perfeito, pessoal. Mas aí, na lógica, mesmo os corintianos, eu acho que eles não cometem esse desvio gramatical desse menos. Bom, aí tem que colocar aqui a expressão completa, eu vou estar fazendo. Eu vou estar falando. Chama de gerundismo. Atenção, gerundismo também é no nível coloquial. Eu vou utilizar a forma mais culta, vou fazer. Não vou estar fazendo. Eu posso colocar essa forma com uma forma mais longa? Por exemplo, o seu extrato está sendo impresso. Quando que eu uso o gerúndio? Quando está acontecendo. Acontecendo. Uma situação em continuidade. Estou estudando. Uma situação em retificação. Aqui aparece a frase inteira da tia agora. De novo, ó, cheguei lá ao local. Havia muitas pessoas. Aí uma amiga minha estava com siricutia, menos ansiedade.
Calma, vai dar tudo certo, aí tudo bem. Então a gente vai corrigir lá o seja, vai corrigir o menos ansiedade, mesmo ansiedade sendo feminino. Eu mesmo, olha como a tia utilizou um nível culto aqui, gente. É comum que nós coloquemos eu mesmo, a tia, gênero, feminino. E aqui a festa e vou estar fazendo, vou fazer amizade com todo mundo. Não quero nem saber. Outro vídeo, vamos ver. Vamos ver. Olha, turma, pra mim fazer um show pra você é facinho. Entra no meu Instagram, lá tem maiores informações. Ah, mas vamos fazer o seguinte, vamos se ver amanhã? Que horas? 12:30. Marcado. Espero você. Em fazer, o mim, pessoal, ele não funciona como sujeito. Então, sempre que houver um verbo depois, posposto, é para eu fazer. Tudo bem? Sempre coloco o sujeito com o pronome do caso reto. Para eu fazer, para tu comeres, e não é para ti comeres também. Bom, então, olha, turma, para eu fazer um show, para você é fácil. Entra no meu Instagram. Essa forma de marca registrada da tia. Agora, aqui tem uma peculiaridade, pessoal, em relação ao entrar. Aqui a forma entra, tá certa? Não, é a forma que deveria ser entre, porque aparece você como referência. Fica entre e não entra só se fosse o tu, viu, Rê? Tá. Aqui seria entra, mas é você, então Perfeito. é entre. Lá tem maiores informações. Portanto, eu tenho uma diversidade de informações. Portanto, eu vou colocar mais e não maiores. Ah, mas vamos fazer a forma do vamos, sujeito nós. Portanto, vamos nos ver. Ela vai se ver comigo. Beleza. Terceira pessoa do... E aí, nos ver ou nos vermos? Sempre que houver a forma do nos, é melhor colocar sempre a variação do sujeito. Nos vermos, concordando com o sujeito nós. Beleza? Então seria vamos nos vermos. Vamos nos vermos. Aqui tem uma peculiaridade, aí você perguntou uma coisa particular, é assim. Sim. Nos ver, se eu tiver a forma isolada, eu vou fazer a variação do verbo. Se eu tiver só um verbo, Entendi. é vermos. Entendi. Se eu tiver os dois, dia e meia hora. Se é meio-dia e meia hora, eu vou colocar meio... Toma uma inteira mesmo. Que eu... Não tanto. Tá marcado, espero você. Bom, Então, 12:30 sempre. meio-dia e meia. Beleza. Tá joia? Professor Chicão, muito interessante sua presença aqui. Vamos repetir. Vamos repetir. Falei tudo certinho? Claro. Falei tudo certinho. Gente, essa polidez, né, na linguagem comigo é sempre que a pessoa me vê na rua e fala assim, eu vou falar certo contigo porque eu tenho medo de falar vocês com simetria. O professor Francisco Gonçalves, o nosso Chicão, é professor de língua portuguesa, Rua Vieira de Moraes, 197, no Campo Belo. O telefone do Vértice. Que é mais pautada num público diverso, tem formação de professores, a gente comentava sobre mindfulness, mas agora haverá, inclusive, uma finalização de cursos, são muitos, entrem no site, vocês vão gostar, tem muitas variações importantes lá, e tem desconto de 100%, 5 bolsas para professores da rede pública de ensino. Tá. Por isso que eu falei... Qual que é o site? Que a gente não deu o site aqui. Vérticecultural.com.br. Ah, simples assim, vérticecultural.com.br. Um abraço especial pro seu filho. Pode deixar. Prazer em recebê-lo sempre, Obrigado, viu? Vai Valeu. com Deus. Tchau, tchau.